Sempre eu dou uma olhada. Boa noite, pessoal. Sempre eu dou uma olhada aí nas partes da Bíblia, né? E fica assim observando. A gente não pode julgar ninguém. Como pode a pessoa querer dizer que as palavras de Deus são mentira, né? Dizer que não existe a religião, que Deus não colocou como propósito de salvação. A religião, né? Tem um tal de um Rubens Sodré, né? O cara, ele é tão falho, tão doente que ele... Aquela voz na grossa. Então ele segue a própria... Ele é enganado pela sua própria voz, né? É um ser muito fraco. Então ele fica falando mal da religião, que a religião é mentira. Só para te dar uma ideia, só para te dar uma explicação. Por exemplo, a gente vai ao capítulo 4 da primeira carta de Tessalonicenses. Lá, após o apóstolo Paulo está falando das leis morais, né, e cívica, um pouco da lei, né, para que o homem evite a fornicação e que cada um trata a sua mulher, o seu vaso, com santificação, tendo uma relação sexual sem impureza, saudável, né, benéfica. Após o apóstolo Paulo falar sobre isso aí, né, porque ele sempre dizia que a mulher representa a igreja, né, e o homem representa Cristo, assim, uma simbologia, né. Por isso tem que estar tudo como um acordo em santidade para que vá para os céus. Após ele falar isso aí, ele fala do arrebatamento aos céus, da igreja sendo arrebatada aos céus, né. Cristo aparece nos ares e aí a igreja vai de encontro a Cristo. E quando você chega no capítulo 24 do livro de Gênesis, é mais ou menos isso aí que fala. Lá Abraão escolhe o seu servo Eliezer para buscar uma noiva para Isaac. Eliezer vai numa certa cidade e aí quando ele chega no poço, faz um propósito com Deus, ali um voto com Deus, se a mulher me atender bem, porque será a serva do Isaac, né? A mulher de Isaac. Tem que ser uma serva boa, né? Assim como a igreja de Cristo tem que servir a Deus. E aí tem que ter boa serventia. E ela serviu muito bem, pegando água no poço, dando água aos camelos, ao Eliezer, né? O poço representa a salvação, a palavra de Deus que está em Cristo Jesus, a fonte de vida eterna, né? Que jorra para a vida eterna. E aí a gente vê, ele almoça lá na casa do pessoal, né? E aí parece que Labão é irmão dela, né? Rebeca. Parece não é. E após eles almoçarem lá, eles dizem, fica mais, não vou não. Já escolhi a Rebeca para ser a esposa do meu amo, né? Do filho do meu amo, de Isaac. E aí eles voltam. E a Escritura Sagrada diz que lá no final, quase no final, o Isaac estava em oração, orando, abençoando o campo, né? O campo representa o campo aonde as ovelhas estão, né? As ovelhas de Cristo, né? Olha, tudo isso aí, então ele está ali abençoando o seu campo. Lá é trigo, mas hoje é as ovelhas. Tanto é que lá no Evangelho de São Mateus, Cristo fala sobre esse assunto aí, né? Se referindo ao campo, né? Campo espiritual. Então, e aí, de longe ele se vê, né? Ela se vê, fica feliz. Quem é aquele dali? Ele fala, é o seu esposo, o meu amo, né? E aí, eles se encontram. E a Bíblia fala, no final do capítulo 24 do livro de Gênesis, que eles entram na tenda, os dois. Isaac e Rebeca. Isso... a pessoa tem vontade de chorar, né? Tem que segurar, porque isso é muito magnífico, né? É a mesma coisa que acontece no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. A igreja indo ao encontro de Cristo. Isso é muito forte, gente. Como que alguém, só porque teve aí um terceiro grau colegial, se tornou professor, como que alguém tenta desfazer a palavra de Deus? Não tem como, cara. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Então, aqui é mais uma lição para que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Leia para você entender Gênesis 24 e o capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses.